Eu nunca fui de desconfiar da minha mulher. Durante anos, construímos uma vida juntos baseada naquilo que eu acreditava ser confiança, respeito e parceria. Nós nos conhecemos ainda jovens, quando eu mal tinha 20 e poucos anos e estava começando minha carreira. Ela era um pouco mais velha, já trabalhava numa loja do centro da cidade e sempre me encantou pela forma madura com que enxergava as coisas. Eu, cheio de sonhos, acreditava ter encontrado alguém que queria crescer junto comigo. Com o tempo, casamos, alugamos uma casa simples e fomos construindo a nossa rotina. Ela cuidava da maior parte das coisas do lar, enquanto eu passava boa parte do dia trabalhando. No começo, tínhamos sonhos em comum: ter filhos, comprar uma casa, talvez até montar um pequeno negócio para garantir uma renda extra. Só que, como acontece em muitos relacionamentos, a vida foi levando a gente por caminhos diferentes. Eu mergulhei de cabeça no trabalho, tentando subir de cargo e conquistar estabilidade, enquanto ela parecia cada vez mais confortável em ficar em casa. Não estou dizendo que isso é errado. Cada um sabe da própria vida. Mas aos poucos comecei a perceber que as nossas conversas diminuíam. O interesse dela por mim parecia menor e a nossa rotina foi se tornando quase automática. De segunda a sexta, meu dia era quase sempre o mesmo. Acordava cedo, tomava café às pressas, saía para o trabalho e só voltava no começo da noite. Muitas vezes chegava tão cansado que mal tinha ânimo para conversar ou fazer algo diferente. No fundo, acreditava que estava sacrificando aquele tempo com ela para garantir um futuro melhor para nós. O que eu não imaginava era que, justamente nesses horários em que eu estava fora, algo muito maior estava acontecendo sem que eu soubesse. Sempre me considerei uma pessoa tranquila, de poucas desconfianças. Claro, em alguns momentos cheguei a perceber mudanças sutis no comportamento da minha esposa. Algumas vezes, quando eu chegava em casa mais cedo do que o habitual, encontrava-a um pouco nervosa, ansiosa, como se tivesse sido pega de surpresa. Mas eu nunca ligava muito para isso. Achava que era impressão minha, ou que ela simplesmente não esperava me ver tão cedo. Até porque, naquela época, eu realmente acreditava que ela não teria motivos para me trair. Um detalhe que hoje me chama atenção, mas que na época eu deixei passar, era a frequência com que o botijão de gás parecia acabar. Não sei se você já passou por isso, mas geralmente um botijão dura um bom tempo. Só que na minha casa, parecia que a cada mês eu via aquele caminhão de gás parando na porta. Eu ainda brincava com ela. Nossa, você anda cozinhando demais, hein? Ela ria, mudava de assunto e eu seguia minha vida, sem desconfiar de nada. Outro ponto que deveria ter me acendido um alerta era a simpatia exagerada dela com o entregador de gás. Eu percebia que sempre que ele chegava, ela se arrumava um pouco mais, passava um batom, ajeitava o cabelo. Às vezes eu estava de folga e via de perto a cena. Ela sorrindo, puxando assunto além do necessário, oferecendo até café. Mas eu, na minha ingenuidade, pensava que era apenas educação. Nunca passou pela minha cabeça que havia algo além daquilo. Foi em uma terça-feira comum que tudo mudou. Eu costumava sair do trabalho às 6 da tarde, mas naquele dia, por causa de uma reunião cancelada, fui liberado mais cedo. Lembro que fiquei feliz com a ideia de chegar em casa e surpreendê-la, talvez até fazer um jantar juntos, coisa que não fazíamos há tempos. Peguei o ônibus, desci 2 ruas antes só para passar na padaria e comprar o pão que ela gostava. No caminho, pensava no quanto nossa vida poderia voltar a ser como antes, se eu me esforçasse mais em dar atenção. Eu ainda acreditava que estávamos apenas passando por uma fase difícil. Enquanto caminhava até a nossa casa, percebi que o caminhão de gás estava estacionado na rua. Aquilo não me chamou muita atenção, afinal, como eu disse, parecia que o gás aqui acabava toda hora. Mas algo dentro de mim, talvez uma intuição, me deixou mais atento. A cada passo que eu dava, a sensação de estranheza aumentava. Quando cheguei perto do portão, notei que a porta da frente estava apenas encostada, o que era incomum. Normalmente, minha esposa tinha mania de trancar tudo. Entrei devagar, sem fazer barulho. No silêncio da casa, consegui ouvir risadas vindas da cozinha. Risadas que não eram minhas, risadas que não faziam parte da rotina da nossa casa. Meu coração acelerou. Minhas mãos começaram a suar. Eu não sabia exatamente o que ia encontrar,
mas algo dentro de mim já gritava que não era coisa boa. Caminhei em passos leves, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que, da sala, consegui enxergar pela fresta da porta da cozinha uma cena que jamais vou esquecer. Minha mulher e o entregador de gás, próximos demais, conversando em tom baixo, como quem compartilha algo íntimo. A risada dela não era a mesma que eu costumava ouvir quando eu contava alguma piada. Era diferente, carregada de cumplicidade. Eu não queria acreditar no que meus olhos estavam começando a enxergar. Naquele instante, toda a confiança que eu havia depositado ao longo dos anos começou a se despedaçar dentro de mim. Eu ainda não tinha visto nada explícito, mas meu instinto já sabia. Eu me senti traído antes mesmo de ter certeza. Eu ainda lembro da sensação gelada que percorreu meu corpo quando vi aquela cena pela fresta da porta. Era como se, de repente, o chão tivesse desaparecido sob os meus pés. Eu fiquei alguns segundos paralisado, tentando entender se aquilo realmente estava acontecendo ou se era apenas fruto da minha imaginação. Minha mente gritava, não pode ser, não pode ser, mas meus olhos diziam o contrário. Resolvi dar mais um passo à frente, empurrando levemente a porta da cozinha, e foi aí que a dúvida acabou. Eles não estavam apenas conversando, não era apenas uma risada inocente. Minha esposa estava de costas para mim, mas a forma como se inclinava sobre ele, como tocava o braço dele, como olhava nos olhos do entregador de gás, não deixava margem para interpretações. Era cumplicidade, era intimidade, era traição. Naquele momento, eu perdi completamente a noção do tempo. Não sei se fiquei segundos ou minutos ali parado, mas foi o suficiente para sentir o coração disparar e um nó subir na minha garganta. Eu queria gritar, queria explodir, mas ao mesmo tempo não conseguia mexer um músculo. Até que, sem pensar, empurrei a porta com força. O barulho fez os dois se virarem bruscamente. O sorriso dela desapareceu no mesmo instante. O entregador, surpreso, largou o copo de água que segurava e ficou completamente sem reação. Minha esposa ficou branca como papel, incapaz de dizer qualquer palavra. "O que está acontecendo aqui?" Foi a única coisa que consegui dizer, com a voz trêmula e embargada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nenhum dos dois sabia como reagir. O entregador tentava juntar palavras, gaguejava qualquer desculpa esfarrapada. Minha esposa, por outro lado, só olhava para mim, com os olhos arregalados e cheios de medo. "Responde!" gritei, dessa vez com toda a força que eu tinha. "O que está acontecendo aqui dentro da minha casa?" Foi então que ela começou a chorar. Um choro desesperado, daqueles que mais parecem uma confissão silenciosa do que arrependimento. Eu me aproximei, tentando manter o controle, mas por dentro eu estava completamente destruído. O entregador tentou se justificar, dizendo que não era o que parecia, que tinha apenas ido instalar o botijão e que a conversa tinha saído do controle. Mas eu sabia. Eu não era mais aquele homem ingênuo que acreditava em coincidências. O olhar da minha esposa não deixava dúvidas. Aquilo não tinha começado naquele dia. Era algo que já vinha acontecendo há algum tempo. E essa foi a facada mais profunda. Perceber que eu estava sendo enganado não apenas naquele momento, mas há semanas, talvez meses. Enquanto eu trabalhava, corria atrás de dinheiro, fazia planos para o futuro. Dentro da minha própria casa, alguém ocupava o espaço que era para ser meu. Eu perdi a cabeça. Não agredi ninguém, mas minhas palavras foram tão afiadas quanto qualquer soco. Gritei, questionei, quis saber há quanto tempo aquilo acontecia, quantas vezes aquele homem tinha cruzado a porta da minha casa quando eu não estava. Minha esposa não conseguia me olhar nos olhos. O silêncio dela era a resposta mais dolorosa que eu poderia ter recebido. O entregador, acuado, só queria sair dali. Pediu desculpas de qualquer jeito, pegou as coisas e foi embora apressado, sem nem olhar para trás. Ficamos apenas eu e ela, um diante do outro, com um abismo entre nós. "Por quê?" perguntei finalmente, com a voz quase falhando. "O que eu fiz para você me trair desse jeito?" Ela soluçava, dizia que se sentia sozinha, que eu passava muito tempo fora, que a rotina tinha matado o casamento. Argumentos que, no fundo, só serviam para justificar o injustificável. Eu sabia que não era perfeito, que talvez tivesse falhado em algumas coisas,
mas nada poderia justificar abrir a porta de casa para um estranho ocupar o meu lugar. As palavras dela me cortavam, mas ao mesmo tempo soavam vazias. Era como se eu já não reconhecesse a pessoa à minha frente. A mulher com quem eu tinha compartilhado tantos anos de vida agora parecia uma completa estranha. Passei a noite em claro. Andava de um lado para o outro, tentando decidir o que fazer. Parte de mim queria expulsá-la imediatamente, acabar com tudo ali mesmo. Outra parte ainda não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Eu olhava para as paredes da casa, para os móveis, para cada detalhe e pensava: tudo isso que construímos juntos agora não significa nada. Nos dias seguintes, a situação só piorou. Ela tentava conversar, pedir desculpas, prometer que aquilo não se repetiria. Mas a cada vez que eu fechava os olhos, a imagem dela sorrindo para aquele homem voltava à minha mente. Eu não conseguia esquecer. O pior de tudo era pensar em quantas vezes aquilo tinha acontecido sem que eu soubesse. A confiança, que sempre foi a base de tudo, havia sido destruída em questão de minutos. E por mais que ela tentasse consertar, eu sabia que nunca mais seria o mesmo. O casamento que eu acreditava estar apenas passando por uma fase difícil tinha acabado ali, na cozinha da minha própria casa, diante dos meus próprios olhos. Na manhã seguinte ao flagrante, acordei depois de uma noite quase sem dormir. A sensação era de ter levado uma surra sem tocar em ninguém. Minha cabeça latejava, meu estômago embrulhava, e cada canto da casa parecia carregar uma lembrança diferente. A cozinha, que até pouco tempo atrás era apenas o lugar onde tomávamos café juntos, agora se tornara palco do momento mais humilhante da minha vida. Ela estava lá, sentada à mesa, com os olhos inchados de tanto chorar. Eu não tinha coragem de olhar para ela. Não era raiva naquele momento. Era algo pior. Era a indiferença começando a nascer. Quando o amor se quebra desse jeito, ele não explode de uma vez só. Ele vai se esfarelando, como um vidro estilhaçado que nunca volta ao formato original. A gente precisa conversar, ela disse com a voz embargada. Eu respirei fundo. Não queria conversa. Mas ao mesmo tempo, precisava ouvir. Queria entender até onde tinha ido a mentira. Ela começou a falar sobre solidão, sobre como eu estava distante, como a rotina tinha consumido a relação. Repetia as mesmas justificativas da noite anterior. Eu escutava em silêncio, mas por dentro pensava: se ela realmente se sentia sozinha, por que não falou comigo? Por que não tentou salvar o que a gente tinha, ao invés de jogar tudo fora na primeira oportunidade? No fundo, eu sabia que aquela conversa não era sobre mim, era sobre ela, sobre as escolhas que ela fez, mesmo sabendo das consequências. Decidi sair de casa naquele dia. Joguei algumas roupas numa mochila e fui para a casa do meu irmão. Contei tudo a ele e vi nos olhos dele a mesma indignação que eu sentia. Ele tentou me confortar, disse que eu merecia alguém melhor, que aquilo não definia quem eu era. Mas a verdade é que eu me sentia pequeno, esmagado por dentro. Os dias viraram semanas. Minha esposa insistia em mandar mensagens, ligar, pedir para que eu voltasse para casa. Dizia que o caso com o entregador tinha sido um erro, que não significava nada, que ela estava arrependida. Mas cada vez que eu pensava em perdoar, a imagem dela rindo na cozinha voltava à minha mente como um fantasma. Não era algo que eu pudesse simplesmente esquecer. Uma vez nos encontramos pessoalmente para decidir os próximos passos. Fomos ao cartório para discutir a separação. No caminho, ela chorou quase o trajeto inteiro. Eu, calado, tentava me manter firme. Quando finalmente nos sentamos diante da escrivã, senti como se estivesse enterrando não apenas um casamento, mas uma versão inteira de mim mesmo. A versão que acreditava cegamente nas pessoas. O processo foi doloroso. Tivemos que dividir bens, decidir quem ficaria com a casa, resolver questões práticas que pareciam cruéis diante de tudo o que eu estava sentindo. No fim, ela ficou com a casa, e eu segui para um pequeno apartamento alugado. A vida seguiu, mas não sem cicatrizes. Durante meses, tive dificuldade em confiar em qualquer pessoa. Cada vez que alguém se aproximava de mim com gentileza, eu desconfiava. Parecia que o mundo inteiro carregava uma segunda intenção. Eu sabia que não podia viver assim para sempre, mas era inevitável no começo. Com o tempo, entendi que a traição dela não falava sobre mim. Não era reflexo do meu valor, mas das escolhas dela.
Essa foi a parte mais difícil de aceitar. Entender que, por mais que eu tivesse falhado em algumas coisas, a decisão de me trair foi exclusivamente dela. Não era culpa minha. Aprendi também que confiança é algo frágil. Leva anos para ser construída, mas basta 1 minuto para ser destruída. E uma vez destruída, não existe cola no mundo que consiga remontar as peças do mesmo jeito. Hoje, olhando para trás, percebo que aquele dia, aquele momento em que cheguei mais cedo em casa e vi o que vi, mudou completamente o rumo da minha vida. Me tirou de uma ilusão, por mais dolorosa que tenha sido. Eu vivia achando que o casamento só precisava de paciência, quando na verdade já estava desmoronando sem que eu percebesse. Não vou mentir e dizer que superei de um dia para o outro. Foram noites longas, lágrimas escondidas, raiva engolida em silêncio. Foram meses me perguntando, e se, imaginando se eu poderia ter feito algo diferente. Mas aos poucos, a vida foi me mostrando que não adianta viver de passado. Um dia, ao sair do trabalho, cruzei com o mesmo caminhão de gás na rua. Meu coração acelerou, mas percebi que não sentia mais a mesma dor. Não era mais um ferimento aberto, mas uma cicatriz. E cicatrizes, por mais feias que sejam, são a prova de que a gente sobreviveu. Hoje eu sigo em frente. Não voltei para ela. Não houve reconciliação. Cada um tomou seu rumo. Ela ainda tenta vez ou outra me procurar, mas eu já não sou mais o mesmo homem que acreditava cegamente nas pessoas. Aprendi a colocar limites. Aprendi a me valorizar mais. A traição não foi o fim da minha vida, mas foi o fim de um ciclo. E às vezes, mesmo na dor, é preciso que algo se quebre para que a gente possa recomeçar.